Bom dia, você tá bem? Como é que estão as coisas? Espero que tudo em ordem. Eu sou o André Godoy, aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 8 de maio de 2023, segunda-feira. Seja bem-vindo. Hoje eu quero conversar com você um assunto que tem dado um pano para manga enorme. Tem deixado muito investidor preocupado, muita gente preocupada. Quando eu digo investidor, pode ser alguém que tenha 100 trilhões ou pode ser alguém que tenha R$1.000, tá? Tudo isso é investidor. Muito investidor está preocupado, não sabe o que fazer, tal, que é a questão entre a China e os Estados Unidos, né? A gente tem ouvido muito, principalmente depois que houve uma mudança de governo no Brasil, a imprensa tem dado muito combustível à história de que vamos fazer uma nova moeda porque os Estados Unidos estão quebrados e porque não sei o que, né? Como aqui é um canal de opinião, então eu decidi também trazer a minha opinião, para meus 2 centavos de contribuição aqui para o assunto. Vamos começar do começo, né? Os Estados Unidos estão quebrados e por isso ninguém mais quer o dólar. Bom, os Estados Unidos estão quebrados. Se o critério de estar quebrado é o critério que estão usando hoje, então lamento dizer que os Estados Unidos estão quebrados mais ou menos desde, 50 anos atrás, né? Difícil pegar uma época da história em que os Estados Unidos tivessem sido superavitários. Sempre foi isso aí. Sempre gastaram mais do que arrecadavam, e eu vou lhes dizer uma coisa: se não fosse por isso, o mundo não teria o nível de bem-estar que tem. Não que o mundo seja um paraíso, mas certamente se os Estados Unidos não fossem gastões como são, o nível de vida, de prosperidade material no mundo seria infinitamente menor, a começar pela Europa. A Europa é um grande playground de socialistas e de velhos, basicamente, né? Não existe consumismo ali. O que sustenta os jardins de Luxemburgo, bonitos daquele jeito, é grana americana, não se iludam. Assim como o que garante uma eventual paz dentro da Europa são os contingentes militares dos Estados Unidos que estão lá na Alemanha. Você vai na Alemanha, você vê um monte de cidades onde não se fala alemão, se fala inglês, e tanto militar que tem lá. Tem mais militar na Alemanha, mais militar americano na Alemanha do que em Bagdá, né, em Cabul, certo? Então, boa parte da grana que os Estados Unidos, boa parte do rombo dos Estados Unidos é gasto com a manutenção da ordem mundial, com a manutenção da sociedade civilizada no nível mundial que nós temos hoje, que pode não ser grande coisa, mas ninguém foi capaz de criar nada melhor até agora, né? Então, me causa espanto, de repente, fala, nossa, eles estão quebrados. Quer dizer, gente, isso está assim desde... Por que o Nixon acabou com o padrão ouro? Em 71. Por que ele acabou com o padrão ouro? Porque os Estados Unidos estavam bem? Não, porque já estava quebrado. 50 anos. 50 anni fa, que nem diz o italiano. Certo? Só agora acordaram para a vida? Então, né? Vamos acabar com essa história de se fingir a madame pura do bordel, né? Todo mundo sabe. Então, o que está hoje a situação americana é o que era 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos atrás, é a mesma coisa. Não dou nada, tá? Então, isso não é critério. Gastar mais... Até porque é o seguinte, é uma coisa importante de você aprender na sua vida financeira. Se você deve na sua moeda, quem está ferrado é o seu credor, não você. Por exemplo, o pessoal fala assim, o Japão tem uma dívida de 100% do PIB. Sim, mas ela é praticamente toda em ienes. Qual é a moeda do Japão? Ien. Se alguém encher muito o saco do japonês para ele pagar as contas dele, ele fala, pois não, senta aqui, puxa uma cadeira. Fala, senta aqui um pouquinho, a pessoa senta, ele vai lá na gráfica, imprime um monte de ienes, chega e paga ali, acabou a dívida, pronto. Mesma coisa nos Estados Unidos. Porque os lotes de títulos americanos, se os Estados Unidos quiserem, eles imprimem toda essa moeda, pagam essa dívida e acabou. Eles devem em dólar, dólar é a moeda deles. Você quebra quando você deve numa moeda que não é a sua. Por exemplo, o Brasil. O grosso das dívidas do Brasil,
Em dólar. O Brasil não imprime dólar. Ou a gente vai conseguir dólar exportando, ou nós estamos ferrados, nós não vamos ter como pagar a dívida. Né? Se você imprimir reais e for pagar os seus credores, os caras querem, eles querem dólar. Então, quando você deve, mas você deve na sua moeda, é como se fosse um balanço, né? Você tem lá, o ativo está em dólar, o passivo está em dólar, casou, não tem problema. Né? Então, primeira coisa que é importante, assim, se isso te preocupa, se isso tem preocupado você, tira da cabeça essa história de que os Estados Unidos vão colapsar, que vai acabar, que vai virar, que vai deixar de ser uma potência. Olha, você não... Claro, um dia tudo vai ter fim, né? Tudo tem que ter um começo, tudo tem começo, tem meio, tem fim. Então um dia vai ter que acabar. Agora, nem eu, nem você vamos estar vivos no dia em que isso acontecer, pode ter certeza. Né? Então, primeira coisa, fique tranquilo com relação a essa questão de que o modelo da civilização americana está acabando e não sei o que virá em seguida, o dólar, não virá nada. Os Estados Unidos vão continuar aí e o dólar vai continuar aí. Pelo menos essa é a minha opinião, meu ponto de vista. Tá? Das coisas que eu já vi, já li, já estudei, enfim. Né? Isso é a primeira questão. Segunda questão é a China. Né? Você vê um monte de professor aí, até de geopolítica, né? Na internet, no YouTube, falando de uma guerra, que vai ter uma guerra entre Estados Unidos e China e tal, e uma disputa comercial. E eu acho engraçado isso porque eu já disse aqui para vocês, eu não sou um cara das ciências humanas, eu fiz física. Agora, por conta de trabalhar no mercado financeiro, eu estudei muito economia, eu estudei muito finanças, eu estudei muito política, eu estudei várias coisas, muitas das quais eu nem, pra falar a verdade, nem gosto muito, mas eu tive que estudar. E valendo dinheiro, né? Que é diferente do cara quando vai fazer às vezes uma faculdade de economia, o que está valendo é nota na prova. No caso de um trader, no caso de um especulador, está valendo dinheiro, então você tem que aprender mesmo. Às vezes você é obrigado a saber de um assunto mais até do que alguém que se graduou naquela matéria, numa faculdade. Ossos do ofício. Né? Eu acho estranho, assim, que especialistas, né, ditos especialistas em política, em geopolítica, em sociologia, falando de uma eventual guerra. Eu acho que o melhor jeito de a gente entender essa questão dessa tal eventual guerra que poderia, segundo eles, haver entre Estados Unidos e China, um dia, quem sabe talvez, o melhor jeito de você ver que essa ideia é abobrinha é você lembrar de um conceito muito bacana que vem da economia. É o conceito de custo de oportunidade. Não sei se você é familiarizado com esse tipo de coisa, mas se for eu peço desculpas, eu vou fazer uma explicação rapidinha. E se não for, você vai ouvir uma novidade aqui. Por exemplo, vamos supor que... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos supor, por exemplo, que o Neymar... Eu não entendo muito de futebol, mas... Aliás, não entendo nada, mas eu sei que o Neymar é um cara que ganha muito dinheiro com futebol, não é isso? Vamos supor que o Neymar, por ele ser um atleta, vamos supor que ele, sozinho, seja capaz de fazer uma faxina no apartamento dele em 4 horas. Ele é um atleta, ele tem um físico muito bom, uma saúde muito boa. Aí vai ver, para limpar o apartamento dele, de repente ele precisa contratar por 8 horas, sei lá, 4 senhorinhas de 60 anos. As 4 senhorinhas de 60 anos juntas não têm à disposição o vigor físico que o Neymar tem. Sozinho ele daria conta da faxina no apartamento dele em, sei lá, 4 horas. As senhorinhas todas juntas vão gastar o dia inteiro, às vezes, para fazer a faxina. Aí você fala, por que o Neymar não faz ele mesmo a faxina no apartamento dele? Porque veja, não é que ele é só melhor do que elas, por exemplo, em jogar futebol. Não, ele é melhor do que elas em jogar futebol. E ele é melhor do que elas também em fazer faxina em apartamento. Ele faria a faxina muito mais rápido do que elas. Por que ele não faz a faxina no apartamento dele?
Porque nessas horas que ele for fazer a faxina no apartamento dele, se ele for gravar um comercial, sei lá, para Coca-Cola, para o Presto Barba, para quem quer que seja, ele vai ganhar um caminhão de dinheiro. Ele vai ganhar muito mais dinheiro do que ele paga para aquelas senhorinhas que estão lá fazendo a faxina no apartamento dele. Embora ele pudesse fazer aquilo, ele saberia fazer aquilo melhor do que elas, não duvido. Com mais rapidez, talvez até com mais eficiência, né? Mas por que ele não faz? Porque o custo para ele de fazer a faxina no próprio apartamento é enorme. É enorme. Nessas 4 horas que ele poderia estar faxinando o apartamento, ele poderia estar lá na Globo gravando sei lá o quê. Enfim, né? Na Globo, em qualquer outro lugar. Então, para ele, tirar 4 horas do dia para fazer a faxina não custa, sei lá, R$500. Custa R$1 milhão, por exemplo. Faxina cara, né? É mais negócio para ele pegar, sei lá, R$500, dar R$500 para cada uma daquelas senhorinhas e elas vão lá limpar o apartamento dele, para ele. E por que para elas é um bom negócio? Porque, de repente, nessas mesmas horas em que elas vão estar trabalhando para o Neymar, se elas estivessem fazendo uma outra atividade, elas estariam ganhando menos do que o Neymar está se dispondo a pagar para elas por essa faxina. Por isso que elas vão fazer a faxina. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nem sempre uma pessoa é contratada para fazer algum serviço porque ela é a melhor pessoa do mundo para fazer aquele serviço. Nem sempre uma pessoa é contratada para fazer um serviço porque ela é a que cobra o menor valor do mundo para fazer aquele serviço. Nem sempre. Voltando ao caso, ao tema deste vídeo. Um paralelo entre o Neymar e as senhorinhas. Agora nós vamos falar entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos, certamente, se eles quiserem, eles são capazes de fabricar um tênis Nike com uma qualidade superior e a um custo inferior ao tênis Nike que a China produz dentro do seu território. Se os Estados Unidos quiserem realmente falar, não, nós vamos montar aqui uma nova fábrica de tênis da Nike, sei lá, em Chicago, não sei aonde, e nós vamos, se eles quiserem, eles arrepiam. Eles têm condições disso. Tem dinheiro, tem tecnologia, tem cabeça, tem tudo. Eles são perfeitamente capazes de fazer um tênis Nike com uma qualidade superior e um preço inferior ao Nike produzido pelos chineses. Aí você fala assim, mas André, então peraí, então nada nesse mundo mais faz sentido. Se os Estados Unidos são capazes realmente de produzir um tênis Nike melhor do que o chinês, a um custo menor do que o custo do chinês, então por que os Estados Unidos não estão fazendo isso? Por que eles deixaram o chinês fazer isso? Pelo mesmo motivo que o Neymar não faz a faxina no apartamento dele. Ele tem coisas mais lucrativas para fazer com aquele tempo, com aquela energia, com aqueles recursos. Então os Estados Unidos não estão interessados em fabricar tênis Nike. Os Estados Unidos estão interessados em fabricar chip. Em fabricar produtos que nem daqui a 50 mil anos a China vai ter cacife para tentar produzir. São produtos que dão muito, muito mais dinheiro do que fabricar tênis. Os Estados Unidos contratam a China porque a China, embora a China não seja um mar de eficiência, embora ela não seja o fundo do tacho em termos de custo, daria para fazer mais barato ainda. Embora a China seja toda essa porcaria, ainda assim os Estados Unidos têm interesse em contratar a China. Por quê? Porque se ela pega a tarefa de fabricar os tênis Nike, ela libera os Estados Unidos para os Estados Unidos decolarem, fabricarem chip, fabricarem um monte de coisas que vão dar muito mais dinheiro. Não é que os americanos não queiram ou não possam fabricar o tênis Nike. Não é que eles não possam, é que eles não querem. Por quê? Porque não compensa para eles. O nome disso em economia é vantagem comparativa. Se depois você tiver um tempo, pesquise a respeito, é muito bacana. Tá?
Então, assim, a China, a existência da China, quebra um galho dos Estados Unidos. Assim como as senhorinhas quebram o galho do Neymar na hora de fazer a faxina no apartamento dele. Libera o sujeito para ele fazer coisas mais interessantes que vão dar mais dinheiro. Então, do ponto de vista dos Estados Unidos, não existe interesse algum em brigar com a China. Né? Assim como o Neymar não tem interesse nenhum em demitir as tiazinhas que limpam o apartamento dele. E do ponto de vista da China, menos ainda, né? Que interesse a tiazinha teria de brigar com o Neymar? Fala pra mim. Nenhum, né? Aquele cara tá te ajudando, tá te sustentando. Então, senhores, claro, tudo isso são minhas opiniões, eu não estou aqui para falar que isso é o fato, mas é o que eu vejo como trader. Então, quando eu pego um jornal e eu vejo gente falando da guerra, que vai ter guerra entre China e Estados Unidos, isso é para vender jornal. Isso é para fazer você se desfazer das suas posições de moeda ou de ações, ou o que quer que seja. Isso é para vender medo. Medo é poderoso. Veja o que eles fizeram na pandemia. Conseguiram coisas inacreditáveis. À custa do quê? Do medo. O medo, guarde uma coisa, você que trabalha com finanças. O medo é o sentimento mais poderoso que existe. O medo é capaz de fazer o sujeito pular do alto de um prédio de 100 andares que está pegando fogo, porque ele olha para baixo e ele fala, não está tão longe assim, e pula. Quem faz isso é o medo. Então, para encerrar, se você tiver interesse, dá uma pesquisada nessa história de vantagens comparativas, estude isso, é um tema bem bacana, e relaxe, tá? O mundo não vai falar chinês daqui a 5, 10, 20 ou 50 ou 100 anos. Pode ficar tranquilo, tá bom? Senhores, ótima semana para vocês. Um grande abraço, comentários, críticas, por favor, aqui embaixo. E até mais. Tchau.